Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Trump sobreviveu e voltou para ajustar contas. It is now official. CNN projects that Donald Trump has been elected president, defeating Vice President Kamala Harris and making a political comeback unlike any in modern American politics. Now, we can make this projection now because CNN projects that Donald Trump has won Wisconsin. You can see right there, currently ahead by 30,000 votes with 99% of the vote in. A vitória de Donald Trump foi mais fácil do que se esperava. A economia foi o tema decisivo nesta campanha, mais ainda do que a imigração. Os eleitores confiaram no republicano para resolver as inquietações quanto à habitação, segurança e custo de vida. Trump conseguiu ter ao seu lado o homem mais rico do mundo, conquistar a classe trabalhadora e o voto masculino entre os latinos e afro-americanos. O republicano sobreviveu a uma condenação criminal, à suspeita de conspirar para anular as últimas eleições, a uma tentativa de homicídio e à substituição sem precedentes do seu adversário na corrida eleitoral. Com a vitória no Senado, uma eventual conquista da Câmara dos Representantes e o controle do Supremo Tribunal, é provável que o futuro presidente se sinta impune e que a acusação do Departamento de Justiça, por subversão eleitoral em 2020, seja retirada e arquivada. A sua eleição vai encorajar as autocracias e a sua política interna terá um impacto considerável nas guerras da Ucrânia e do Médio Oriente. Como serão as relações com a China e com a União Europeia? Neste episódio, Diana Soller, investigadora do IPI Nova, analisa os resultados destas presidenciais. Que América será esta? Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Diana Soller, bom dia, obrigado por ter vindo a este P24 para nos falar das presidenciais norte-americanas. A população norte-americana estava insatisfeita com a administração Biden e mais preocupada com a economia e com o custo de vida. Aparentemente Trump conseguiu o pleno, a aliança entre o homem mais rico do mundo e a conquista da classe trabalhadora. Isto é sinónimo de uma transformação política e ideológica nos Estados Unidos? Isso é uma pergunta muito longa, mas para dar uma resposta mais curta, a mim parece-me que aconteceram duas ou três coisas importantes. Em primeiro lugar, acho que Trump conseguiu de alguma maneira alargar a sua coligação, digamos, a uma classe média-baixa, que não votaria nele por razões de identidade étnica, por razões religiosas, por razões, enfim, havia uma série de grupos sociais que à partida não votariam em Donald Trump. No entanto, provavelmente dois fatores, do meu ponto de vista. Por um lado, a insatisfação com a economia, que é uma insatisfação falsa, uma insatisfação de percepção, em que as pessoas se lembram que viviam melhores na era Trump do que na era Biden, mas não percebem as razões profundas, ou não se interessam pelas razões profundas, mas sim pelo resultado rápido, e portanto essa foi uma das razões. E por outro lado eu acho que há uma espécie de uma rejeição de uma agenda mais identitária que Kamala Harris de alguma maneira propôs em vários momentos da campanha, e que um conjunto significativo de americanos parecem estar bastante cansados. Se por um lado a agenda identitária começou e cresceu e tornou-se exponencialmente forte nos Estados Unidos, a mim parece-me que esta eleição mostra que com o tempo o politicamente correto, as regras sociais, que são muito mais fortes e muito mais castigadoras nos Estados Unidos do que na Europa, pela minha própria experiência de ter vivido lá, provavelmente cansaram uma parte do eleitorado. Portanto, eu diria que o voto racional, que não foi assim tão racional, mas que ganhou a percepção de que Trump é capaz de dar uma melhor economia aos americanos, e ganhou também uma certa rejeição de um politicamente correto, que a América de alguma maneira começa agora a não respeitar, a sentir que está dentro de uma camisa de forças e que esse politicamente correto de alguma maneira a impede de ser livre. E portanto, no fundo, ambas as candidaturas tinham uma tonalidade não liberal nesse aspecto, e entre uma e outra
eu penso que as pessoas escolheram um tipo de liberdade que, ainda que possa vir a ser condicionada por Donald Trump, é uma liberdade mais conhecida do que aquela que Kamala Harris tinha para oferecer. Mas o facto de Kamala Harris ser mulher e ser negra também contribuiu para este resultado? Contribuiu certamente. Também não devemos ter ilusões em relação a isso. Os Estados Unidos da América não lidam bem nem com a questão de géneros e principalmente não lidam bem com a questão étnica, e nós achamos que isso tinha sido ultrapassado com Barack Obama, ou pelo menos aparentemente isso tinha sido ultrapassado com Barack Obama, mas a verdade é que Barack Obama e a presidência Obama disputou um conjunto de movimentos políticos muito mais racistas e muito mais xenófobos do que aqueles que haviam antes da América eleger o seu primeiro presidente negro. E, portanto, eu penso que, por um lado, as mulheres ainda não são particularmente bem-vindas na política norte-americana, mas a questão étnica também terá pesado de alguma maneira. No fundo, Kamala Harris em si era um combo que não a esmagadora, mas que uma parte importante da América ainda rejeita. Com estes resultados e esta votação, Donald Trump pode cair na tentação de pôr em causa o Estado de Direito ou o funcionamento democrático do país, como deixou antever durante a campanha e algumas declarações? Pode, no sentido, há uma única razão pela qual me parece que é plausível dizer que isso é uma tentação, que é o 6 de janeiro, não é? No 6 de janeiro, de alguma maneira, Donald Trump já pôs em questão o Estado de Direito, já o fez uma vez, e, portanto, nada impede que volte a fazê-lo. Eu diria que até ao 6 de janeiro nós sabíamos que Trump era um antiliberal, mas não tínhamos a certeza se Trump era um antidemocrata. Sabíamos que era um populista, que era um demagogo e que nada disso faz bem à democracia, mas não tinha havido, efetivamente, nenhuma tentativa de transformação das instituições norte-americanas para qualquer coisa diferente. Depois do 6 de janeiro, acho que é legítimo ter dúvidas relativamente a essa questão. E, portanto, a minha esperança, e que é uma esperança fundada, digamos assim, é que a democracia americana e as instituições americanas, ainda que dominadas pelos republicanos em qualquer tipo de centro de poder neste momento, quer seja o executivo, quer seja o judicial, ainda assim seja capaz de travar alguém com instintos autoritários, seja ele democrata ou republicano, de criar uma transformação profunda na Constituição, que é a instituição mais importante dos Estados Unidos, e nas instituições que daí derivam. Pode-se dizer o mesmo também para a tentação de um segundo mandato pautado pelo ajuste de contas, pela vingança, por um partido republicano absorvido pelo MAGA? Eu não sei se o Partido Republicano está absorvido pelo MAGA, e isso é uma coisa que eu acho que na realidade ninguém sabe. Há uma coisa que nós sabemos, e sabemos, é que Donald Trump conseguiu fazer uma OPA ao Partido Republicano, é ele que manda no Partido Republicano, já era durante o mandato de Joe Biden, e agora essa liderança do Partido Republicano foi legitimada nas urnas. Agora, apesar de Donald Trump ter feito um grande elogio ao MAGA no seu discurso de vitória, digamos assim, dizendo que é o maior movimento que alguma vez a América criou, Trump também sabe, porque Trump sabe o que é que está a fazer do ponto de vista político, também sabe que a sua coligação não é apenas o MAGA. E, portanto, se ele cair na tentação que esta sua nova coligação que ele conseguiu construir, que transcende muito a América radical, eu acho que essa tentação pode ser contida precisamente para manter essa América não radical do seu lado. Uma América que é republicana, mas que não é radical. E, portanto, esta própria legitimação de Donald Trump enquanto líder do Partido Republicano, do meu ponto de vista, se ele for inteligente e se tiver os assessores certos, é uma coligação que ele vai querer preservar até para o futuro do Partido Republicano e do seu legado. Agora, não tínhamos dúvidas
que o Partido Republicano ideologicamente transformou-se, é mais radical. Agora, vamos ver como é que este radicalismo de Donald Trump se vai dar com o embate com a realidade. Portanto, se eu acho que Trump, o homem, tem muito essa tentação de ser vingativo e de eliminar de uma forma política os seus inimigos políticos, também acho que Donald Trump, bem aconselhado, Donald Trump político, também sabe que pode ter muito a perder se quiser fazer uma purga, digamos assim, que no fundo acho que é isso que o Amilcar está a falar, dentro do próprio partido. Grande dúvida. Não tínhamos dúvidas em relação a outra questão, que é o Bolsonaro foi um dos primeiros a agradecer a Deus pela vitória de Trump. É certo que este triunfo muito claro e inequívoco irá contribuir para um maior número de autocracias à escala global? A mim não me preocupa tanto as autocracias, porque apesar de tudo, enfim, nós não sabemos exatamente de que forma é que Trump se vai relacionar com os autocratas, mas apesar de tudo, a China, a autocrática China, é vista por Trump como o Estado que põe em risco a segurança americana e a preponderância internacional americana, que é uma coisa para que Donald Trump dá muito valor. Estados como a Rússia, como o Irão, como a Coreia do Norte, que eram estados com os quais, principalmente a Rússia e a Coreia do Norte, Trump podia ter alguma tentação de criar boas relações, estão ao lado da China neste momento. Portanto, essa parte é uma carta fechada. É uma carta fechada. Não sabemos se Trump vai isolar, ou tentar dividir, isolar estes Estados, ou se por outro lado vai tentar dividi-los, tentando atraí-los para a esfera norte-americana. Isso seria um erro do meu ponto de vista, mas não está fora de questão. O que me preocupa verdadeiramente é homens e mulheres com instintos autocratas, com instintos radicais, nas direitas dos Estados democráticos. Isso sim preocupa-me, porque isso sim eu acho que pode ter um efeito grande de contágio, não só no Brasil, na Argentina, na Índia, mas também na Europa. E para mim, uma das principais razões pelas quais a eleição de Trump é preocupante para a Europa, há outras que não temos tempo de desenvolver aqui, mas uma delas é essa, é que no fundo abre a porta para legitimar governos que Trump tem apoiado, como o de Viktor Orbán, mas outros que vão buscar e vão beber claramente a sua inspiração a Donald Trump e que se vão sentir neste momento muito mais legitimados para fazer as suas campanhas mais radicalizadas e tentar implementar os seus programas mais radicalizados na Europa. Esses sim é que me preocupam verdadeiramente. Sim, eu estava exatamente a pensar na Europa e na importação dessa agenda de Exato. segurança, do custo de vida, da imigração, por aí fora. Para acabar, Diana, até onde é que poderá ir este segundo mandato em matéria de política externa? Já falámos um bocadinho sobre isto, mas concretamente nas duas questões-chave do Médio Oriente e da Ucrânia. O que é que acha que poderá acontecer, assim, de mais provável? Eu acho Donald Trump escreveu e disse muitas vezes que a sua intenção era ser um peacemaker, ou seja, ele acha que o seu papel enquanto líder internacional, porque ele acha que a América tem um papel enquanto líder internacional, é manter a paz e a segurança, e manter a paz e a segurança para ele passa por uma frase que é a paz com base na força, peace through strength. E o que ele vai tentar fazer, quer na Ucrânia, quer no Médio Oriente, é acabar o mais rapidamente possível com as guerras. Agora, o que ainda não é claro é se isso significa cortar a direito e dar aos inimigos do Ocidente aquilo que eles querem para acabar com as guerras, ou se a negociação vai ser um bocadinho mais complicada, tendo em conta que, como eu dizia, Estados como o Irão e como a Rússia neste momento podem ser vistos por Donald Trump
com muito menos amizade, ou com muito mais inimizade e com muito mais risco para a segurança americana do que eram vistos em 2016. A forma como o Donald Trump vai tentar acabar com estas guerras, e não tínhamos dúvidas que vai tentar, isso também me parece ainda uma carta fechada. Obrigado, Diana Soller, foi um prazer. Muito obrigada. Há pessoas que lhe chamam sorte, mas a sorte dá muito trabalho. Para terminar, há quem lhe chame sorte, mas a sorte dá muito trabalho. Será o FIRE ou reforma muito antecipada possível a qualquer pessoa em Portugal? E, por outro lado, será desejável? O episódio desta semana do podcast Como Assim mergulha nas contradições de uma das maiores modas financeiras da internet. Não perca o novo episódio a partir desta quinta-feira à tarde no site do Público ou nas plataformas de podcast. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.